E aí, pessoal, questão de número 24 do capítulo 5, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Eu acho essa questão muito roubada e eu vou explicar por quê. Então, ela diz o seguinte: a tensão para a qual uma linha de pesca arrebenta é chamada de resistência da linha. Qual é a resistência mínima necessária para que a linha faça parar um salmão de 85 newtons de peso em 11 centímetros, se o peixe está inicialmente se deslocando a 2,5 metros por segundo? Considere uma desaceleração constante. Então, o salmão ao ser fisgado, o pescador vai dar uma corda aí para ele de 11 centímetros. E aí ele vai dar aquele puxão e freá-lo, né? Ou ele se desloca 11 centímetros até esse puxão freá-lo. E aí vai ser na medida do limite da tensão de resistência da linha. Então, acima disso, ela se arrebenta, né? Abaixo disso, ela não acontece nada com ela. E aí, essa questão aí, eu fiquei um pouco puto com ela, que eu não consegui achar uma forma de resolver ela. Embora seja muito simples, mas para isso você tem que considerar muitas coisas. Inclusive, na resolução, né, que eu peguei um PDF da resolução, eu tenho, né, desde a minha faculdade, né? Na resolução, eu até nem lembrava mais que essa questão falava disso tudo lá no PDF. Né? Então, fui pegar para ver, e aí tinha lá que você tem que considerar muitas coisas, né? Aqui eu peguei aqui para considerar somente no puxão horizontal. Lá ele considera perdão, vertical. Lá ele considera horizontal, né? Ou seja, no eixo X, né? Mas como eu não achei uma imagem coerente ao que a questão pedia, ao que a resolução usava, né? O método que a resolução usava, então eu vou usar aqui o eixo vertical e vai dar no mesmo. Então nós temos o seguinte. Então vamos lá. Nós vamos usar aqui Torricelli, né? Porque nós temos a força de tração, é a única força que está atuando sobre o peixe. Né? Então, vamos usar aqui Torricelli para determinarmos a aceleração ou desaceleração do peixe. Inclusive, é nisso daí que ele usa no eixo horizontal, com o peixe, se eu não me engano, correndo para o sentido positivo, e aí a desaceleração no sentido negativo, ou vice-versa, não lembro bem. Só que tem que considerar que o puxão, ele diz que você tem que considerar que o puxão dado vai ser exatamente na horizontal. E nesse caso aqui, o puxão vai ser dado exatamente na vertical. Então você tem que levar isso em consideração. Tem mais outras coisas que ele manda levar em consideração para que tudo isso dê certo. Para que a questão se torne realmente uma resolução simples. O que, na minha mente, eu não aceito esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Então nós temos que a velocidade final do peixe tem que ser zero, né? Porque quando o camarada puxar na tensão, vai frear o movimento do peixe. Então ele inicialmente está com a velocidade de 2,8 metros por segundo. E nós temos o deslocamento dele até ele ser freado, né, que é de 11 centímetros. Então isola a variável aceleração e a gente vai descobrir qual é a aceleração ou desaceleração do peixe. Então nós temos aí a velocidade dele elevada ao quadrado sobre 2 vezes o deslocamento, que foi de 11 centímetros, o que dá 0,11 metros. Então, a nossa desaceleração do peixe aí vai ser de 35,64 metros por segundo ao quadrado. Como a única força que está atuando sobre o peixe é a força de tração, então aplica-se a lei de Newton. Então, força de tração é igual a massa vezes aceleração, né? Então, a única força resultante aí é a tração. A massa do peixe não foi dada, foi dado o peso. Então, o peso do peixe perdão, a massa do peixe vai ser o peso sobre a aceleração da gravidade. Então, Ft sobre G ali, né? Coloquei no lugar da massa. Substitui os valores, o peso é 85 N sobre a aceleração da gravidade, no sentido negativo
do eixo y, então menos 9,8 metros por segundo, multiplicado pela desaceleração do peixe provocada pela linha, tá? Menos 35,64 metros por segundo ao quadrado. Então, resolvendo tudo isso, a gente tem a força de tração da linha, né? A força máxima, né? Porque isso aí é no limite em que a linha consegue resistir, né? Então, nós temos aí 309,12 newtons. Ou simplesmente, né, se você quiser os algarismos significativos, né, 309 newtons fechadinho, né, ou colocando em termos de notação científica, né, 3,1 vezes 10 elevado a 2 newtons. Então, essa questão, ou talvez eu que tenha sido muito burro ao tentar resolver essa questão e não querendo encontrar complexidade demais nela, né? A questão é bem simplesinha, mas o texto ele pede para que você considere muitas coisas na qual, quer dizer, desconsidere muitas coisas na qual eu estava considerando. E eu ainda acho que eu escolhi o eixo horizontal meio que errado, né? Porque aí você teria que considerar também o peso do peixe. Mas também não faz sentido como ele fala na questão horizontal, porque ele diz que aí o peso do peixe vai contribuir única e exclusivamente para a gente descobrir qual é a massa, né, do peixe. Enfim, bom, é assim que se resolve. Ela é simplesinha, né? Então você usa somente os números. Ele orienta você a considerar somente os valores dados das grandezas. Então você vai ter que fazer suposições a fim de otimizar a resolução desse exercício, né? Já que as outras suposições na qual você espera considerar não estão especificadas na questão. Então, isso significa que você tende a ignorá-la a fim de conseguir fazer a resolução dessa questão. Eu achei ela difícil. Ela devia ser de 2 ou 3 estrelas. Mas muito bem, até isso. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E até a próxima questão.